Vamos iniciar a correção das atividades do PET, volume 3, semana 1, terceiro ano, matemática. O tema de estudo é a estatística, média aritmética, moda, mediana. Questão número 1. Um radar instalado em uma rodovia está em fase de teste e capturou as velocidades em quilômetros por hora de 20 veículos, mostradas na figura a seguir. Qual a velocidade média dos veículos em quilômetros por hora? Para representar a média, nós utilizaremos a letra X com essa barrinha em cima. Aqui no numerador vão ficar a soma de todas as velocidades apresentadas na tabela, 1530. No denominador vai ficar o total de valores. Como são 20 veículos, são 20 velocidades. 1530 dividido por 20 será 76,5. Qual a velocidade média dos veículos em quilômetros por hora? 76,5 quilômetros por hora, alternativa letra C. Questão número 2. Considere a tabela hipotética do preço do litro da gasolina em reais em diversos postos de combustível. Para os valores da tabela, a média e a mediana são, respectivamente. Vamos calcular inicialmente a média. A média, como vimos, será representada pela letra X com essa barrinha em cima. No numerador, ficarão a soma de todos os valores da tabela, que é 136,77. No denominador, a quantidade de valores da tabela. Esta tabela apresenta 25 velocidades, então dividido por 25. 136,77 dividido por 25 será 5,4708. Como as alternativas estão utilizando duas casas decimais, então nós dizemos que a média é 5,47. Vamos agora calcular a mediana. A mediana é o valor que está no meio. Para isso, os valores da tabela precisam estar organizados em ordem crescente ou decrescente. Os valores apresentados na tabela estão apresentados aleatoriamente, sem qualquer ordem. Então, para isso, nós vamos reconstruir essa tabela colocando os valores em uma ordem. Aqui foi escolhido a ordem crescente, do menor para o maior. O valor que está no meio é chamado de mediana. A mediana, 5,39. Portanto, para os valores da tabela, a média e a mediana são, respectivamente. A média, 5,47. A mediana, 5,39. Alternativa correta, letra A. Terceira e última questão. Suponha que você seja presidente da Agência Nacional de Petróleo, ANP, e queira criar um índice que representa o preço médio do litro de combustível no Brasil. Esse índice será uma média ponderada dos valores dos preços médios dos combustíveis na forma explicada a seguir. Vamos admitir que, de cada 100 litros de combustível consumidos no país, 50 sejam de óleo diesel, 30 sejam de gasolina, 20 sejam de etanol. Essas proporções serão usadas como pesos. Digamos que os preços médios desses combustíveis sejam R$ 4,40 o diesel, R$ 5,50 a gasolina, R$ 4,60 o etanol. Usando esses dados, qual será o índice encontrado por você? Então, qual será o preço médio do combustível no Brasil? Vamos aos dados que nós temos. Nós temos 100 litros de combustível distribuídos em 50 óleo diesel, 30 gasolina e 20 etanol. E aqui os preços respectivos. R$ 4,40 diesel, R$ 5,50 gasolina, R$ 4,60 o etanol. O preço médio será, então vamos calcular uma média ponderada, representando a média por X com essa barrinha aqui em cima. Primeiro preço encontrado é o preço do óleo diesel, R$ 4,40. Só que esse preço nós vamos multiplicar por 50, já que essa quantidade, essa proporção será usada como peso, conforme anunciado na questão. Então, vezes 50. Mais o próximo
preço que nós temos é o preço da gasolina, que é R$ 5,50. Só que o preço da gasolina será multiplicado por 30. São 30 litros de gasolina aí. Portanto, o peso é 30 vezes 30. Mas o próximo preço é o preço do etanol, R$ 4,60, que será multiplicado por 20, já que em 100 litros de combustível, 20 são de etanol. Então, o peso do etanol será 20. No denominador, nós vamos dividir pela soma dos pesos. Na própria questão, foi falado que essas proporções dos litros de combustível serão utilizados como pesos. Então, eu tenho 50 mais 30 mais 20. Vamos resolver aí, primeiramente, as multiplicações. 4,40 vezes 50, 220. Mais 5,50 vezes 30, 165. Mais 4,60 vezes 20, 92. No denominador, 50 mais 30 mais 20, 100. No numerador, eu vou somar 220 mais 165 mais 92, 477. No denominador, eu tenho 100, então 477 dividido por 100, 4,77. Então, esse é o preço médio do combustível no Brasil, segundo essa questão que é hipotética. Portanto, a alternativa correta, alternativa letra A. Chegamos ao final da correção da nossa atividade. Bons estudos e até a nossa próxima oportunidade.